falta de saneamento básico é um dos grandes problemas do Brasil. A ausência de infraestrutura sanitária gera impactos negativos ao meio ambiente, na saúde pública, no turismo e na economia. Saneamento básico é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Fuad Moura. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Distrito Federal. Fuad, muito bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua participação em nosso programa. Muito obrigado, agradeço o convite da TV Senado e é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês tratando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de saneamento básico, cada pessoa vai ter aí um entendimento diferente sobre o que é isso. Não é só tratamento de água e esgoto, não é só fornecimento de água. Eu queria que você primeiro falasse um pouco desse panorama, né, do que estamos falando, o que é exatamente saneamento básico, qual é a abrangência, né, do saneamento básico enquanto prestação de serviço, infraestrutura. Muito bem colocado. Bom, é muito importante destacar que o saneamento básico ele está pautado em 4 principais eixos, né? O fornecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, o manejo correto dos resíduos sólidos e o seu tratamento, além também do manejo das águas pluviais e da drenagem. Bom, dentro desse contexto, a gente tem um problema grave de saneamento básico no Brasil, muitas cidades não têm tratamento de água e esgoto, o fornecimento de água potável também ainda não está completamente universalizado. Eu queria que você desse um panorama, né? O estado da arte. A gente, quando fala em estado da arte, como é que está a realidade dessa situação hoje no Brasil? Muito bem. Bom, nós somos um país diverso, né? E no cenário de saneamento não é diferente. Temos algumas regiões que já avançaram mais e outras um pouco menos, né? Destacando aí o Sul e o Sudeste, que tem índices de coleta e tratamento de esgoto e também de fornecimento de água um pouco mais elevados do que regiões como o Norte e o Nordeste, onde se faz necessário um maior investimento e um maior planejamento para que a infraestrutura necessária à prestação desse serviço seja implementada, né? Os desafios são muitos, né? O marco legal estabelece metas arrojadas até 2033, então é muito importante que o nosso setor se articule para que consigamos chegar em 2033 com essas metas atingidas. Agora, quando a gente fala nessas metas e principalmente no marco legal do saneamento básico, né? O marco legal do saneamento básico foi instituído pela Lei 14.026 no ano de 2020 e há uma expectativa de que, a partir desse marco legal, pelos impactos da mudança legislativa, a gente tenha os impactos que o cidadão quer, que a cidadã quer, que é justamente ter água potável, ter o esgoto tratado, ter a drenagem das águas de chuva na sua cidade. O que mudou, você que está no setor, o que mudou na realidade da vida brasileira, dentro desse contexto do saneamento básico, a partir da aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico pelo Congresso Nacional? Veja, a principal mudança é que os prestadores de serviço precisam se organizar para investir e fazer com que a infraestrutura necessária à prestação desses serviços seja de fato implementada. Então, o primeiro desafio é buscar os recursos para essa implantação. Temos que nos articular para buscar as diferentes fontes, sejam as fontes locais, com bancos públicos, bancos privados, né, os financiamentos oferecidos por essas instituições. Há também um canal importante a ser explorado, que são os organismos multilaterais de crédito, que historicamente, né, disponibilizam seus recursos para investimentos em diversos locais do mundo. No Brasil não é diferente, temos a atuação do BID, do Banco Mundial, do KfW, do Fomplata, da CAF, enfim, também são fontes que podem ser exploradas, além também de fontes não onerosas, né, como o Orçamento Geral da União. O novo PAC foi estabelecido recentemente pelo governo federal e continua disponibilizando recursos, né, não só recursos de financiamento, mas também recursos do Orçamento Geral da União. E no nosso entendimento, esses recursos do Orçamento Geral
da União, eles são muito oportunos para implementar o saneamento, especialmente naquelas áreas mais carentes, né? Favelas e comunidades rurais. Houve alguma discussão em torno do que seria melhor, se um modelo de privatização, se um modelo híbrido, quando o marco legal estava em discussão aqui no Congresso Nacional? Como é que ficou essa realidade? Qual é o modelo que a gente tem hoje de prestação do serviço de saneamento básico? E, na sua visão, qual seria a melhor forma de prestar esse serviço de maneira universalizada? Veja bem, eu acho que a gente tem que considerar as peculiaridades e os desafios dos dois setores, né, do público e do privado. Mas para que a gente consiga vencer esse desafio, todos os setores têm que trabalhar junto, né? A gente precisa dar oportunidade às companhias de saneamento públicas para que continuem investindo. Afinal de contas, foram essas companhias, esses serviços autônomos de água e esgoto, né, muitas vezes também geridos pelas prefeituras, que historicamente implantaram a infraestrutura de saneamento nas cidades, nos grandes centros urbanos e até nas áreas mais dispersas. Mas também é muito importante a participação da iniciativa privada, né? Seja operando as concessões, seja prestando os serviços às companhias públicas. Então, a união dos dois modelos é que nos fará avançar e chegar às metas estabelecidas. E sobre essas metas estabelecidas, né? Quais seriam as principais metas em termos de universalização, de prestação desse serviço? E dentro do contexto que a gente tem hoje, né, já com 5 anos a partir da aprovação do marco legal, há uma expectativa de que essas metas serão atingidas? O que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento nesse setor dá um cenário positivo ou os desafios ainda mostram que talvez precise de um pouco mais de tempo? Qual é a sua leitura desse espaço temporal para a gente chegar a essas metas? E que metas são essas, as principais? Bom, a principal meta é praticamente a universalização dos serviços, né? Especialmente na parte de água, 99%, né, da população com fornecimento de água potável, e na parte de esgoto, 90% de atendimento, de cobertura. E aí, quando a gente fala da expectativa, né, para a gente atingir essas metas, entra a questão da nossa diversidade. Provavelmente algumas regiões podem chegar mais à frente e outras não. Então, muito provavelmente, eu acredito que em algum momento a gente vai precisar rever, né, tanto o tempo de implantação dessas metas, mas certamente a gente pode ter aí algumas regiões já com índices atingidos até esse período pré-estabelecido. Essas regiões seriam Sul e Sudeste, que você comentou no começo, que já estão mais avançadas. A situação do Centro-Oeste, por exemplo, a gente está aqui na capital federal. O Distrito Federal ele tem bons índices de saneamento básico em todos os sentidos do serviço, mas o Centro-Oeste também, como todo o Brasil, é uma região que tem realidades muito distintas, né? Uhum. Como é que está essa por região? O que a gente tem de possibilidade de atingir as metas e quais as áreas que estão mais distantes dessa realidade? Bom, apesar, né, da gente ter aí os índices melhores no Sul e Sudeste, a gente também tem o desafio, né, das áreas periurbanas, favelas e áreas rurais. Nessas áreas a gente vai precisar um pouquinho mais de atenção e de energia para conseguir estabelecer as metas. Em relação ao Centro-Oeste, você citou aqui Brasília, a gente de fato tem índices que já atendem ao que é preconizado no marco legal. Então, hoje, Brasília, no serviço de água e esgoto, que é operado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, já atingiu esses índices. Nós já temos a água universalizada, 99%, e o índice de cobertura de coleta de esgoto é de 94%, já supera a meta estabelecida no novo marco legal. E um detalhe muito importante de se mencionar em relação à cobertura de esgoto aqui na capital federal é que 100% dos esgotos coletados são tratados. Nenhum esgoto é lançado in natura nos corpos hídricos da nossa capital. Então, esse modelo de atendimento é que a gente, né,
espera que seja também implantada em outras regiões do país. Você tocou um ponto importante aqui. Você falou sobre esse tratamento de água e esgoto e de como essa água está chegando nos corpos hídricos aqui do Distrito Federal. Quando a gente fala em corpos hídricos, a gente está falando dos rios, dos lagos, né, das nossas águas. Os impactos no meio ambiente, né? Esse foi um dos pontos que eu coloquei no começo da nossa entrevista, né? A falta do saneamento básico tem impactos no meio ambiente. No momento em que o Brasil vai ser a sede em 2025 da COP30, que é uma discussão, um debate internacional sobre as mudanças do clima, as questões de sustentabilidade, a questão do meio ambiente, muitas vezes se fala na questão da preservação das florestas, que é claro, é necessária, de como gerir, né, as nossas florestas, nossos ativos ambientais, floresta, fauna, mas a questão do saneamento básico, ela está diretamente ligada a todo esse espectro de preservação ambiental, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, os impactos que a falta do saneamento básico, a necessidade que a gente tem de avançar na prestação desse serviço, quais são os impactos que a gente tem no meio ambiente? Perfeitamente. Bom, já é aí preconizado há muito tempo que cada R$ 1 investido, né, em saneamento se economiza aproximadamente R$ 4 em gastos de saúde pública, né, ou $1, $4, né, independente da moeda. Então, isso deixa visível e latente o quanto a falta de saneamento impacta na qualidade de vida da população, né? Ressalta a importância da continuidade de investimentos, especialmente da busca pela universalização. Os benefícios do saneamento, eles vão além da saúde pública. Ninguém quer ir a uma cidade, né, seja para morar ou para fazer turismo, onde você tem condições de saneamento precário, onde você tem esgoto a céu aberto correndo na rua, onde você tem lixo mal coletado e maltratado, onde você tem áreas sujeitas a inundações em função de grandes precipitações, né? Então, eu acho que esse é o ponto central, né, da importância do saneamento, da importância que o poder público, né, que as concessionárias, que a sociedade civil e a iniciativa privada deve dar a esse tema, e também do compromisso de todos esses setores de buscarem a universalização e de se atingir as metas estabelecidas no marco legal. Você falou também da questão da conexão entre o meio ambiente. Importante citar aqui o nosso congresso, né, que é realizado de 2 em 2 anos, esse ano realizado aqui em Brasília. Ele tem painéis temáticos que tratam dos diversos temas de saneamento, o espaço propício onde o setor se encontra para discutir pautas importantes que geram, né, que resultam em políticas públicas para a evolução do setor, não só de saneamento, mas também da gestão de recursos hídricos e do meio ambiente de uma forma geral. E nesse ano a gente tem muitos espaços diversos dentro do nosso congresso. A gente vai ter o espaço COP30, onde a ABS se propõe a reunir os principais atores do setor e levar pautas do saneamento para o encontro que será realizado em Belém esse ano aqui no Brasil, né? Teremos também o espaço Startup, espaço Inovação, onde a gente chama as startups do setor para apresentarem suas propostas, seus serviços que possam ser oferecidos tanto para as companhias de saneamento, como para o setor público gerencial, ministérios, secretarias, como também para reguladores. A regulação é uma área muito importante do setor de saneamento, né? E também, eu acho que um ponto importante a ser ressaltado referente ao nosso congresso é a FITABS, a nossa Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento, onde os expositores terão espaços, estandes, para mostrar seus serviços, seus equipamentos e como eles auxiliam
né, na prestação dos serviços de saneamento, além também das companhias de saneamento públicas e privadas, que mostram seus resultados, mostram como atuam nas suas diferentes localidades para a evolução do nosso setor. Então, esse congresso que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental promove a cada 2 anos, acaba refletindo esse encontro, essa parceria entre o setor público e o setor privado para a universalização do serviço de saneamento básico. Em 2025, o tema do congresso que a associação está realizando é saneamento básico para quem não tem, inovar para universalizar. O que tem de novidades tecnológicas hoje que estão mudando a realidade desse setor? Muito bem colocado. Esse tema foi escolhido para refletir o compromisso da ABS com a universalização, tema que nós tanto falamos aqui, né, nesse diálogo. E como nós temos essas metas arrojadas, a gente precisa ter bem claro que se continuarmos fazendo da mesma forma, chegaremos aos mesmos resultados, né? Então, a inovação vem para isso. A inovação vem para ser um catalisador da universalização. E quando a gente fala em inovação, é importante destacar a inovação tecnológica, né? Essa inovação incremental, disruptiva, que chega, por exemplo, para auxiliar mecanismos de redução de perdas nos sistemas de distribuição de água. Outro grande desafio do setor, né? A gente precisa enxergar novas tecnologias, né, para que elas se somem àquelas que a gente já utiliza, né? Então, hoje a gente tem no mercado, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, uma série de mecanismos que nos permitem detectar vazamentos, detectar perdas de formas mais ágeis e céleres, né? Temos algumas iniciativas, inclusive, aqui na CAESB, onde fizemos pilotos para detecção de vazamentos com imagens de satélite, né? E aí, com isso, a gente criar mecanismos para avançar no reparo desses vazamentos detectados. A CAESB, só para as pessoas que estão vendo essa entrevista, é a Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal, né? Companhia que já mudou seu nome há algum tempo para... Antes era Companhia de Água e Esgoto, já tem mais ou menos uns 15 anos, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Ela manteve a sigla, mas aí já expandiu o nome até para dar uma melhor ideia do que é o serviço de saneamento ambiental. Exatamente, né? Então, voltando à questão da inovação, a gente tem esse caráter da inovação tecnológica, mas a gente também não pode esquecer de como a gente pode avançar na inovação da gestão, né? Então, a gente buscar novas metodologias de gestão que também nos permitam avançar nesses índices arrojados que temos para o setor. E dentro dessas inovações tecnológicas, você traz um fato interessante, né? Quando a gente pensa nessa infraestrutura toda para o saneamento básico, como a drenagem de água, o próprio tratamento de água e esgoto, é um pensamento, talvez, para quem está de fora, é o meu caso, né? A gente pensa isso muito em termos de maquinário. Então, já existe uma digitalização também no setor de infraestrutura, na parte de infraestrutura do saneamento básico? Sim, nós temos, né, diversos prestadores de serviços que estão sempre oferecendo e se renovando, né, em termos de tecnologia para atender aos anseios dos operadores, né, em todos os eixos: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, a gente até... Entrando aí na agenda do Congresso, a gente achou importante lançar esse espaço Startup Inovação, até para que a gente traga as startups, né, que normalmente estão mais ligadas a essa busca tecnológica, esse primeiro oferecimento das novidades tecnológicas, para que se escale essas soluções inovadoras a um cenário
de alcance maior, né, de empresas de maior porte. Então, as startups, esse hub de inovação, eles são necessários para que a gente aumente a entrada da inovação tecnológica no setor. Na parte de tratamento de resíduos sólidos, né, a gente está falando aqui do tratamento do lixo, né, principalmente o lixo doméstico, mas não só, você tem o lixo industrial, o lixo hospitalar, então tem várias categorias de resíduos sólidos. Como é que está essa situação hoje? Existe também uma legislação que obriga os municípios a terem, né, a coleta correta, o tratamento correto dos resíduos sólidos, e é um dos grandes desafios, né? A questão da coleta seletiva, de como esses resíduos são tratados, o fim dos lixões. Como é que está essa situação hoje no que diz respeito especificamente a essa área do saneamento básico, o tratamento de resíduos sólidos? Avanços, o estado que temos hoje e as perspectivas futuras. Bom, acho que o grande desafio, de fato, é o fechamento dos lixões, né? A gente, até uma questão de dignidade, a gente encarar esse desafio e arregaçar as mangas para que, de fato, a gente feche todos os lixões em operação no Brasil, né? E, consequentemente, transformá-los, né, que eles definitivamente sumam do mapa, para dar lugar aos aterros sanitários, né, devidamente construído conforme o padrão técnico estabelecido, né, inclusive com a coleta de gases geradas desse manejo, com o correto manejo, coleta e tratamento desses resíduos destinados aos aterros sanitários devidamente construídos conforme o padrão técnico estabelecido. A gente, como eu falei, né, a gente tem realmente desafios a acabar com esses lixões, implantar a coleta seletiva também muito importante, como você mencionou no início, né, ter a devida separação pelos operadores, né, pelos operadores da coleta dos resíduos sólidos, né, do resíduo hospitalar, do residencial, mas para isso também é fundamental a participação da sociedade, né, que ela faça a sua parte em casa, separando o lixo seco do lixo orgânico e seguindo as recomendações dos responsáveis pelos serviços de limpeza urbana das suas respectivas cidades. Uma das questões que a gente trata quando fala todo esse tema, né, do saneamento básico, nos resíduos sólidos, por exemplo, a gente tem, os lixões eles têm, né, um impacto ambiental negativo, que nós falamos aqui, tem contaminação do solo, tem problemas que geram problemas de saúde pública, mas o tratamento correto pode ter também, aí não seria um prejuízo, um dano à economia, mas o tratamento correto dos resíduos sólidos, ele pode ter também um aspecto positivo no ponto de vista de geração de renda, né? Inclusive de produção de energia a partir dos gases que você citou. Você pode falar um pouco sobre isso, como isso pode se tornar realidade? Sim, e não só na área de resíduos sólidos, na área de tratamento de esgoto também. Uma vez que o tratamento de esgoto, durante as suas diferentes etapas de tratamento, dependendo da tecnologia utilizada, você tem ali a liberação do biogás. E esse aproveitamento em muitos locais, especialmente fora do Brasil, mas já temos algumas iniciativas aqui no Brasil também, esse biogás ele é coletado e aproveitado como um insumo para a geração de energia elétrica, né? Então, a gente costuma dizer que a ET Perfeita, ela também aproveita os seus resíduos como insumo para o processo de tratamento, né? Tanto nos resíduos sólidos como no tratamento de esgoto, a gente tem uma dependência de energia elétrica, é um insumo para esse tratamento. Então, essa é uma iniciativa que a gente busca dentro do setor aproveitar, né, os subprodutos dos processos para que esses processos se tornem cada vez mais sustentáveis. Isso mostra que, além de desafios, o problema do saneamento básico, a questão do saneamento básico no Brasil traz oportunidades também.
Talvez aí existam oportunidades de geração de energia, de aproveitamento de renda, a partir da correta, do correto tratamento dos resíduos sólidos, do correto tratamento dos água e esgoto. Você está trazendo aqui também mais uma informação para que a gente tenha uma ideia melhor, para as pessoas que acompanham a TV Senado tenham uma ideia melhor do potencial de geração de renda e de impactos positivos que o saneamento básico tem para a população. Saneamento básico é assunto de cidadania, como eu falei no começo do programa. Fale para você o que é cidadania. Olha, cidadania, acho que é a situação, um contexto, que o poder público, que a sociedade civil, que a iniciativa privada, que todos os atores da nossa sociedade criam para que o cidadão tenha acesso a todos os serviços essenciais, fundamentais para um estado de bem-estar social, de uma boa qualidade de vida, que gere um cenário propício para a educação dos nossos filhos, e para que a gente tenha um cenário ideal de sustentabilidade e de garantia de boa qualidade para a nossa geração e para gerações futuras. Bom, Fuad Moura, quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade dada à ABS, a nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e convido todos a procurarem as mídias sociais da ABS, nosso site, para conhecer um pouco mais da nossa associação e do nosso compromisso com a universalização dos serviços de saneamento no nosso país. Muito obrigado. Convite feito, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.